Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos dando continuidade aí a esse assunto tão importante para a igreja, principalmente nos dias de hoje, o fruir do avivamento. Estamos aqui para poder alertá-los, orientá-los e dar algumas diretrizes como buscarmos ou como vivermos o avivamento. Mas antes de tudo, queria mais uma vez pedir-lhes o seu like, o seu gostei aí, o seu ok para nós aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no nosso canal e não deixe de sinalizar o sininho para que possa receber as mensagens. Vamos lá? O tema de hoje, vamos começar hoje um novo tema. É muito importante, querido. Esse tema, vamos falar ele em duas partes. E hoje o tema é roubar a Deus para protestar contra as pessoas. E a parte 1 hoje. Vamos ler alguns versículos bem conhecidos entre nós todos, né? E alguns, vamos falar sobre um assunto muito importante hoje. Eu queria que você prestasse bem atenção. Vamos lá, Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos lá? Agora é Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes também vos medirão de novo. Ainda, lendo a Bíblia, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, se fará a vida eterna. E não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então está aqui esses textos bíblicos, né, quando falar em roubar a Deus, estamos sempre mencionando a questão de dízimos, né? Dízimo é princípio, oferta é sacrifício. Então é sempre bom lembrar isso, né? O dízimo é princípio, então não tem como revogar, não tem como você dizer que não. Dízimo tem que ser entregue sim. Já a oferta já é um sacrifício. Você vai fazer algo, ou você vai fazer algo para poder beneficiar mesmo você. Porque quando nós sacrificamos por alguma coisa, sempre estão beneficiando a nós também. Não é somente as que precisam das bênçãos que a qual estamos fazendo um tal sacrifício. Então é muito, muito importante nós entendermos isso, né? As pessoas acham que dízimo ele é coisa do Velho Testamento. Não, né? Nada do Antigo Testamento, nada do Velho Testamento. O dízimo, na verdade, ele é um princípio bíblico dado à igreja também.
Por mais que no Novo Testamento você você não lê exatamente a palavra dízimo, não ler para que dê os 10%, e ainda mais, né? Segundo a Bíblia, o Novo Testamento, você tem que dar segundo o seu coração. Então, o dízimo, na verdade, estabelecido pela lei, é 10%. E o que está no teu coração, ele é 1000%, deveria ser 1000%. Aí prova se nós estamos ou não com o coração avivado. Porque um coração avivado, ele vai dizimar e vai dar mais um pouco a mais. Ele vai estar com mão aberta para abençoar a casa de Deus. Então é muito importante isso, né? Agora, quando é um adorador, ele não vai fazer perguntas, ele não vai questionar ou vai dizer se está no Velho Testamento, não está no Novo Testamento, não vai fazer esse tipo de contestação. Vamos ler nosso texto aqui? Uma séria forma de obstáculo se constata quando alguns membros, segundo os seus dízimos seguram seus dízimos por causa de uma decisão da igreja ou de uma circunstância. Na essência, esta é uma desobediência descarada ao Deus que nos manda trazer todos os dízimos à sua casa. Deus não ordenou a entrega do dízimo só quando concordássemos com todas as decisões da igreja. Reter o dízimo é puro roubo e uma afronta direta a Deus. É outra questão que falam, né? Um dia alguém chegou para mim, estava vendo alguns probleminhas, porque a gente dava aquela... Sempre, antigamente, as igrejas davam aquele relatório mensal, só que as pessoas não entendiam ou não queriam entender que a administração de um dízimo da igreja pertence ao pastor e à igreja. É ele que compete a ele, a colocar e fazer o dinheiro que bem quiser. Se for uma coisa injusta, Deus cobrará ele, mas não importa. Não é esse o meu problema. O meu problema, o que eu tenho que fazer é entregar a casa do Senhor. O restante já é com a igreja. Então, não podemos nunca fazer esse questionamento. Ele falou assim, olha, eu não vou entregar o dízimo porque o pastor ele não dá o relatório todo mês. Olha, eu falei para ele, olha, então você não vai dar. Então, guarda seu dízimo, gasta dinheiro, gasta ele, ou dá para outra igreja, o que você puder fazer. Aqui, então a gente começamos a entrar nessa questão toda. Pessoas questionando, pessoas querendo entrar numa área que não compete a eles. Isso é problema sério. E pessoas retêm o dízimo justamente porque querem, de qualquer maneira, achar que estão pagando para poder membrar a igreja. Nós não estamos pagando para membrar numa igreja. Nós estamos ali para poder ser um auxílio para a igreja, uma ajuda para a igreja, como nós sempre dizemos. Né? A igreja não depende de política e nem de outros recursos, a não ser do dízimo das ofertas. Então, amados, o que precisamos entender é isso. Então, fazer e reter o dízimo por causa disso, ele vai ser considerado um roubo, como diz aqui a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Caro irmão, se você acha que o roubo é um termo forte, por favor, entenda que o termo não é meu. Esse termo, ele pertence a Deus. Está aqui, ó. Está escrito aqui, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo, amado. Malaquias 3, versículo 8 a 10, lê de novo lá, ou você quer que eu leia de novo? Né? Então, você volta o vídeo que você vai ver onde nós lemos. Temos que entender que discordar de uma decisão da igreja, em particular doutrinária e séria, aí o crente deve procurar uma igreja para que possa apoiá-lo. Por outro lado, se não for uma questão vital, eles se retiram porque estão irados. O Espírito Santo está apagado em suas vidas e não importa para onde eles forem, irão sem a bênção e o favor de Deus. Não adianta. Se você quer sair da igreja por causa disso, pode ter certeza que você vai sair debaixo de uma maldição. Tem pessoas que não progridem no Evangelho. Ela não cresce no Evangelho.
justamente porque elas são questionadores, pessoas que arrumam problemas por coisas mínimas. Uma vez me chamaram de uma forma subjetiva, mas me chamaram de ladrão da igreja. Mas eu não me importei, eu já falei aqui uma vez, eu faço de conta que nem ouvi para que eu não possa mirar contra essas pessoas. Né? Pessoas, um dia chegou uma irmã lá em casa, chorando, né? Pastor, e ela chorando, desesperada, porque ela esteve numa determinada casa, e lá ela soube que eu fui excluído do ministério da onde eu estava, porque eu roubei o ministério. Queridos irmãos, não vamos nos invocar com isso, não vamos se preocupar com isso. Eu falei, você não se preocupe com isso, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é que eu sou, e eu provo, e estou provando isso com a minha própria vida, e assim provamos, e nada foi para frente. Vimos, amados, o quanto a igreja hoje está sofrendo por causa dessas pessoas que vão para a igreja para poder ser um problema para o pastor, para ser um escárnio para o pastor. Então precisamos acordar. Aí pedimos, oramos, subimos montes, fizemos toda a campanha de oração para buscar avivamento. Já começou o erro por aí. Não é na oração que busca o avivamento, é pela palavra de Deus, para a prática da palavra de Deus. Um dos pontos é esse. Se você é um adorador, se você é uma pessoa avivada por Deus, se você é uma pessoa cheia de Deus, você vai entender que você precisa cumprir os princípios elementares da palavra do Senhor e levar o seu dízimo à casa do Senhor. E, mais ainda, segundo o Novo Testamento, né, nós vamos dar muito mais do que 10%. Vamos dar muito mais do que é pedido dentro da lei sobre 10%. Vamos dar mais, porque a Bíblia nos ensina, né, como nós lemos lá no capítulo 6 de Lucas, de acordo com o que você der, é que você será abençoado. Segundo o texto também que nós lemos aqui, que não adianta nós acharmos que somos alguma coisa e escarnecermos de Deus. A Bíblia fala que aquilo que eu semear, eu vou colher. Às vezes tem pessoas que estão colhendo tantas coisas ruins na sua vida, justamente porque elas estão semeando coisas ruins. Ok? Amanhã estaremos novamente para continuar a falar sobre esse tema, sua importância, sobre roubar a Deus para protestar contra as pessoas. É assim que se procede, infelizmente, aí fora. Eu sei disso, pastorei a igreja por muitos anos e sei muito bem como é que move esse negócio. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem sobre mensagens proféticas sobre a sua vida. Deus te abençoe mais uma vez.